Olá meus irmãos, eu sou o Clovan, tudo bem com vocês? Eu vim passando hoje aqui para falar de um assunto muito especial com vocês. E esse assunto é a Páscoa. No período ali que antecede a Páscoa, normalmente nós acabamos vendo muitos vídeos que vão explicar sobre o sentido da Páscoa, vão falar sobre significados, vão falar sobre inúmeras razões. Nesse vídeo, então, eu busco a proposta diferente. Eu quero, junto com você, chegarmos ao entendimento do que é a Páscoa, de como ela foi instituída, de como isso se tornou uma cerimônia, de como ela foi ressignificada a partir de Jesus. Então me acompanhe até o final desse vídeo, vai edificar bastante a sua vida e com certeza vai te agregar conhecimento. Vamos pro vídeo, porque afinal, o que é a Páscoa? Bom, vamos falar então do princípio de tudo. Para a gente falar sobre isso, nós precisamos voltar então em Gênesis, voltar lá no Jardim do Éden, no Adão, na criação do primeiro ser humano. A Páscoa é originalmente uma cerimônia religiosa do povo judeu. Esta cerimônia é um marco de sua libertação da escravidão que estavam passando pelo período de 400 anos pelo povo egípcio. Mas para chegarmos a essa cerimônia, precisamos voltar no tempo e contarmos a origem deste povo até o ponto que eles receberam essa cerimônia. Então, vamos lá. De Adão até Jacó, temos uma grande genealogia que não iremos abordar aqui neste vídeo. Bom, Jacó foi um dos patriarcas de Israel e teve 12 filhos, sendo um deles José. E ele tem uma grande importância neste momento. Pois é, José tem uma grande importância e talvez você já esteja aí pensando: eu sei quem é esse José, já ouvi a história desse José. Pois bem, não é o pai adotivo de Jesus. Pois é, meu querido, realmente não é o pai adotivo de Jesus, não é desse José que nós estamos falando. Nós estamos falando de outro José. Então vamos dar uma olhadinha, que José é esse? Esse José é aquele do Egito, aquele que foi vendido pelos seus irmãos, se tornou escravo, depois foi preso injustamente. E depois Deus revelou a interpretação do sonho de Faraó. Aquele sonho, sabe, das vacas gordas e magras. Então, Faraó fez de José governador do Egito. Isso, ele se tornou governador porque revelou, né? Deus deu a revelação desse sonho. Então, ele se tornou governador do Egito através do poder dado por Faraó. Com isso, então, José governando, ele começa a administrar o que está acontecendo no Egito. E em dado momento da sua vida ele vai receber a visita dos seus irmãos. Isso mesmo, aqueles irmãos que o venderam lá na sua juventude, ali na sua adolescência e início de juventude. Tá? Bom, José então o que ele faz? Ele traz seus irmãos e seu pai para o Egito, por causa dos anos de fome que se estava passando em toda a terra. Quando seu pai estava quase morrendo, ele distribuiu bênçãos para os seus filhos. Um deles se chamava Judá, e foi dele que surgiu os judeus que conhecemos hoje. Isso mesmo, mais para frente na história, mas nós não vamos abordar aqui, vai falar, né, na narrativa bíblica sobre a instauração de Judá como um reino, e a partir daí o povo começa a ser chamado então de judeu por causa da tribo de Judá. Bom, mas para chegarmos no ponto que queremos, a tribo de Judá não é tão importante nesse momento. Porém tem um outro personagem, uma outra pessoa que é muito importante. Levi. Isso, ele foi um dos irmãos de José. Levi teve um filho chamado Gerson, que teve um filho chamado Coate, que teve um filho chamado Anrão. Anrão se casou com sua tia Joquebede, e eles foram os pais de Arão e Moisés, que foram os dois grandes líderes do êxodo do povo israelita do Egito. Pois bem, estamos chegando então no ponto que gostaríamos, né? A instituição da Páscoa. Vamos então descobrir um pouco mais sobre isso. Moisés e Arão foram então até o faraó vigente no Egito, conforme Deus tinha lhes ordenado. O faraó então não reconhece o Deus de Israel como Deus e não libera o povo como Moisés havia pedido. Então Deus envia uma série de prodígios, ou como nós conhecemos, as pragas. Pois bem, Moisés junto com Arão foram lá falar com o faraó vigente no Egito. Ele então não reconhece, ele não acredita que o Deus de Israel, o Deus daquele povo que está sendo escravo ali no Egito realmente poderia ser Deus. Ele continua acreditando que todos os seus deuses é que são Deus. Então ele não pode, ele não aceita que o povo saia, que o povo faça o que deveria fazer. Consequentemente, Deus já está movendo isso
para que ele pudesse fazer uma vitória sobre o Egito, sobre aqueles deuses, e provar então que ele realmente era Deus, e consequentemente com isso também agir na libertação daquele povo, o povo israelita, que estava então sobre um domínio escravo. Nós falamos agora há pouco sobre as 10 pragas, né? Os prodígios ou pragas. Deixe então enumerar para você que pragas são essas. Primeira, a água se torna em sangue. A segunda, as rãs. A terceira, os piolhos. A quarta, moscas. A quinta, peste nos animais. A sexta, úlceras. A sétima, chuva de pedras. A oitava, gafanhotos. A nona, escuridão total. E a décima, a morte dos primogênitos. Milênios depois de Adão, chegamos no ponto da história onde Deus deu o ritual da Páscoa para o seu povo. Aí você pode pensar, poxa Clovan, a Páscoa está atrelada às pragas, às 10 pragas, ao período do Egito? Exatamente, a Páscoa ela foi instituída lá no período do Egito. E eu quero então abordar agora, entrar nessa parte com você para que a gente possa esclarecer e entender isso melhor. Antes de continuarmos, então, eu quero te perguntar, o que você acharia de fazer uma leitura bíblica num período de 9 meses e conseguir executá-la toda? E melhor ainda, torná-la mais atrativa do que já é, estudando a Bíblia de ordem cronológica. Pois bem, lá no final do vídeo eu tenho uma dica para você muito especial sobre isso. E ainda quero também te dizer mais uma coisa. Lá no final desse vídeo eu vou falar sobre o e-book que eu montei justamente explicando sobre esse processo da Páscoa. Então eu quero te convidar, me acompanhe até o final do vídeo para você entender um pouco melhor sobre esse plano cronológico de leitura bíblica de 9 meses e sobre esse e-book da Páscoa. Pois bem, a 10ª praga, o período entre a morte do faraó que nomeou José como governador do Egito, até o faraó que estava governando o Egito quando Deus levantou Moisés, foi de cerca de 3 séculos. Portanto, é muito provável que este faraó vigente não sabia de nada que havia acontecido no tempo de José. Lá no livro de Êxodo, relata a história a partir do capítulo 5 e começa então a mostrar os prodígios, né, ou pragas, a partir do capítulo 7 e encerra essa narrativa desses prodígios e pragas lá no capítulo 12. Bom, com a libertação então do povo israelita do Egito. Porém, Faraó acaba voltando atrás de suas decisões e persegue o povo, levando junto o seu exército, que acaba culminando na travessia do Mar Vermelho. Lá no capítulo 14 é onde os israelitas são então finalmente libertos da sua escravidão. E o exército de Faraó é derrotado. E muitos deles, inclusive o próprio Faraó, são mortos afogados no Mar Vermelho. Mas o que aconteceu? O que fez com que Faraó deixasse o povo sair, já que nas outras 9 pragas ele não havia mudado de ideia? Deus falou a Moisés que em uma determinada noite ele iria fazer o juízo no povo. E aqueles que estivessem cumprindo o ritual estabelecido por Deus não sofreriam a morte dos primogênitos. E os que não estivessem cumprindo o ritual sofreriam então com a morte dos seus primogênitos. Pois bem, essa é a 10ª praga, a morte dos primogênitos. E esse ritual que é estabelecido, no qual salva os israelitas, porque eles praticam esse ritual, é o ritual da Páscoa, a primeira Páscoa que foi celebrada. Deus então cumpriu o que falou a Moisés. E todas as famílias que não eram israelitas, que estavam no Egito, tiveram a morte do filho primogênito. O desespero foi tão grande que ninguém no Egito, inclusive o próprio faraó, queriam os israelitas por perto, já que o seu Deus era tão temível. Foi esse o motivo. Foi algo tão terrível, tão espantoso, tão temível, que eles queriam então que eles fossem embora logo, que não permanecessem no seu meio, que sumissem dali. E isso fez então com que Faraó mudasse completamente de ideia e libertasse o povo. A instituição de um ritual.
No capítulo 12 do livro de Êxodo, Deus fala a Moisés como seria esse ritual da Páscoa. Tem como palavra original Pesach, que significa passar, ou também traduzida pela expressão passar por cima. Essa palavra, então, quando foi traduzida do latim, passa a ser, então, Páscoa. Todo israelita deveria, então, fazer esse ritual passo a passo, como foi estabelecido por Deus, naquela primeira Páscoa, pois eles estavam vivendo o momento em que seriam libertos da escravidão. Todos os elementos que Deus colocou como prática ritualística nessa primeira Páscoa e que a partir do próximo ano iria se tornar uma festa de celebração, tinham um significado específico de Deus para com o seu povo. Bom, vejamos os elementos desse ritual e o significado de alguns desses elementos. Eu não vou, nesse vídeo, colocar todos os significados de todos os elementos, senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá? Mas você vai ter como, me acompanhe até o final, porque você tem como descobrir todos esses outros elementos e esses significados. Vamos lá. A importância solene, a instituição de um calendário ritualístico, comunhão, um significado exclusivo, prontidão, poder divino, pureza, importância do sacrifício. E agora eu quero explicar esse ponto para você. O animal que seria sacrificado e comido inteiro, ele era um cordeiro ou um cabrito. O sangue dele deveria ser retirado e a especificação é que esse animal deveria ser perfeito. E isso mesmo, não poderia ter qualquer falha física. Isso servindo então para simbolizar a importância do sacrifício estabelecido para seus rituais. Essa perfeição do animal simbolizava que esse sacrifício seria recebido em perfeição a Deus. E por isso a separação dos outros animais para garantir que ao examiná-lo não teria defeitos. Sangue. Isso, agora o outro elemento, o sangue. O derramamento do sangue significou a oferta de vida a Deus. Como o animal era perfeito, significava que aquela vida perfeita havia sido ofertada. Esse sacrifício perfeito trazia consigo também o significado da purificação com toda a sua perfeição. E agora eu quero chegar com vocês na evolução. Agora nós falamos da primeira Páscoa, do momento que eles passaram pela sua libertação, o estabelecimento lá naquele primeiro momento. E agora Deus estabelece não só essa festa para eles, mas ele determina então que a partir de agora vai entrar no seu calendário ritualístico esse elemento como festa e não só como um ritual de celebração, como havia acontecido naquele momento em que Deus estava falando. A lembrança de um povo. Sabe aquela história que muito se conta e já nem se sabe mais se realmente era assim? Pois bem, Deus se preocupou em que o seu povo se lembrasse do acontecido e que praticasse todo o ritual de forma correta, tornando-se uma festa que seria lembrada e realizada anualmente, conforme podemos ver no livro de Êxodo, no capítulo 12, versículo 14. Para que a festa fosse preservada, Deus a tornou uma lei a ser seguida e praticada. E ainda estipulou outra festa que antecede diretamente a Páscoa, no caso, para que fosse garantido que a Páscoa fosse realizada corretamente. Essa festa que eu comentei, então, é a festa dos pães asmos. Pois bem, na preocupação de Deus de que essa festa não fosse levada de qualquer forma, fosse feito de forma errada, devido à importância que ela tem e que não poderia ser realizada, Deus estabelece a continuidade da Páscoa como uma festa, então estabelece que isso é uma lei que deve ser cumprido todos os anos e feito da forma correta, porque assim ela não seria praticada, por ser uma lei no caso, ela não seria praticada da forma errada, de forma equívoca ou de forma desleixada. Bom, assim foi o estabelecimento. Deus, o próprio Deus, estabelece a festa e o próprio Deus estabelece o ritual. E o próprio Deus torna esse ritual uma lei para se tornar então uma festa e que fosse celebrado da forma correta. Séculos se passam e um novo cordeiro surge, o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Livro de João, capítulo 1, versículo 29. Jesus, ao morrer e ressuscitar na Páscoa, cumprindo as profecias a seu respeito, tornou-se o cordeiro que deveria ser sacrificado na Páscoa. Agora a Páscoa para os cristãos não judeus passa a ter um sentido ressignificado da Páscoa judaica. Todos os elementos que vimos passam a ter um significado específico
após Jesus se sacrificar por nós e então tornar-se o Cordeiro perfeito. Assim como vimos dois elementos, faremos os significados atuais deles após o sacrifício de Jesus. Agora então, esse ritual ele passa a ser diferente para nós. O ritual judaico, agora para todo o crente em Cristo como o seu Deus, único Senhor e Salvador, ele muda, porque ao se sacrificar naquela Páscoa, Jesus cumpre todos os rituais e ele mostra que todos eles agora têm um significado diferente. Eles não simplesmente são praticados como símbolos, eles agora passam a fazer parte da vida cotidiana, da vida ordinária e da vida espiritual de cada um dos cristãos. Como no versículo inicial já mostrou, o sacrifício do animal agora foi substituído pelo sacrifício único do unigênito de Deus e primogênito dentre os mortos, ou seja, Jesus Cristo. Esse animal que deveria ser perfeito é expresso na perfeição de Jesus, no fato de não ter cometido pecado algum. O sangue que foi espalhado nas portas, que simbolizava a purificação dos pecados, hoje traduz o mesmo. Graças ao sangue que Jesus derramou, somos perdoados dos pecados. Porém agora, sangue nenhum mais precisa ser derramado. Vejamos agora alguns símbolos que permeiam, rodeiam e estão envoltos na Páscoa. Os símbolos da Páscoa são representações que fazem parte dos rituais e dos significados para os rituais. Vejamos então os símbolos e os significados de alguns deles. Existe o ramo de palmeira, o ovo de Páscoa, o coelho, os sinos e agora dois que eu vou falar e explicar um pouquinho sobre eles. Mas antes, talvez tenha na sua mente aí você tenha pensado, como assim o coelho da Páscoa? Como assim o ovo de Páscoa estão dentro dos símbolos? Pois bem, sim, eles estão dentro dos símbolos. Eles estão dentro dos símbolos não somente pelo fato de que na atualidade eles são tradicionais. Na sua origem existem alguns significados que foram trazidos à luz da Bíblia, ou seja, era uma festa que era praticada por nem todos cristãos, mas que ela tinha uma simbologia para algumas culturas, e essa simbologia ela traduz conceitos cristãos. Então por isso que eles estão aqui. Mas vamos então falar desses dois símbolos que eu guardei para vocês. Cordeiro, este é um dos símbolos mais antigos da Páscoa, lembrando a aliança que Deus teria feito com o povo judeu no Antigo Testamento. O cordeiro hoje simboliza Jesus Cristo. Talvez possa até parecer repetitivo para você, mas é a principal peça, é o principal e mais importante elemento da nossa Páscoa. Cristo, que é o cordeiro. Então por isso que eu quis trazer esse símbolo para você. E agora o outro que eu trouxe também para você. Pão e vinho. Pois é, talvez você pense, mas pão e vinho não é a ceia? Por que pão e vinho? Sim, ele tem um significado que vem lá do primeiro ritual. Vamos entender. O pão simboliza o corpo e o vinho simboliza o sangue de Cristo. Esses dois elementos aparecem na última ceia, no momento em que Jesus e seus discípulos celebram a Páscoa judaica. Sim, Jesus, já entendendo e sabendo da ressignificação que ocorreria na Páscoa através do seu sacrifício, ele mostra esse elemento que nós praticamos, o culto de ceia, e usamos o pão e o vinho nesse culto de ceia. Então Jesus, além de nos apresentar isso, para que nós tivéssemos esse momento tão solene da ceia, ele também utiliza isso na própria Páscoa, trazendo uma simbologia e trazendo um significado muito importante também para esse evento. Muito bem, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. E eu quero então falar para você, lembra que eu comentei sobre um plano de leitura bíblica e eu comentei sobre um e-book? Isso mesmo. Aqui embaixo nas descrições vão ter dois links. Um link então desse plano de leitura que eu criei aí para você, em 9 meses e em ordem cronológica. No outro link aqui embaixo vai ter o meu e-book sobre a Páscoa. Então é o material completo desse vídeo, ou seja, você vai poder ir lá, baixar ele, e consequentemente você vai poder ler todas as informações, as especificações sobre o ritual, a genealogia toda e outros elementos e outras informações que não puderam estar nesse vídeo, mas que com certeza estão lá dentro. Muito obrigado a todos vocês então, que Deus te abençoe e até a próxima!